Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje a gente vai fazer uma série aqui no Adopt Me, aqui no Roblox, que vai ser Os Irmãos Gêmeos. E pra participar dessa série eu chamei o meu primo. Oi, fala aí, primo. E aí, galera? Então a gente tá igualzinho, meu primo colocou a mesma roupa que eu pra ficar, a gente vai virar bebê, tá? Gente, Mas não tá, a corpo não tá tão assim. sim, mas tá bom. Então, O corpo não tá tão assim. Então, gente, deu um erro aqui, né, gente? Que aconteceu umas coisas aqui. Então, mas continuamos. E bora pra série! E aí, irmãozinho, vamos dormir? Vamos. Amanhã a gente vai pra escola. Sim, nós tá com vontade de dormir. Vamos lá, abre a porta. A porta. Ponto. Fecha. Nossos Vamos dois dormir. peixinhos. Eu durmo nesse. Hoje. Imagem de dezembro, né? Sim. Soninho. Que delícia. Ai, pronto. Nossa, dormi. Ai, que delícia. A noite. Vamos ao acampamento? Sim, eu tô com vontade de acampar. Eu também tô. Eu tô com muita vontade. Vamos acampar sozinho, não vamos acampar com nossos pais. Amiguinho, vem cá. Irmãozinho, né? Tinha esquecido o irmãozinho. É amiguinho também. Mesma coisa. Cadê você? Eu tô aqui fora. Eu não sei porque minha casa tá vendo. Vem cá, amiguinho. Vem cá. Que? Você não tá me conseguindo? Por favor. O quê? Isso aqui. Ai, obrigada. Tá. Então, nosso pai comprou uma bicicletinha pra gente. Vamos pegar ela? Vamos. Aí a gente vai peguei. lá pro acampamento. Também peguei. A minha vez e a sua. Também, a minha amarelinha eu também peguei. A amarelinha. A minha vez muito Aqui, ó. Pula aqui, olha. Pula aqui. Ai, eu tô me perdendo. Eu não Pula sei aqui, muito olha. andar de bicicleta. Ai. Vamos acampar porque eu tô com muita vontade. Então, gente, eu tenho um recadinho. Desculpa por ter interrompido o seu vídeo, tá, gente? Do Irmão Gêmeos, né? Então, desculpa por ter feito isso, mas o meu primo, ele tem um recado pra falar pra vocês. Ô, gente, eu vou dar um recadinho. Comenta seu link aí na descrição. Aí eu vou te adicionar como amigo pra você comprar meus packs. Aí você entra no Adopt Me quando eu estiver jogando Adopt Me. Pra você comprar meus packs, tá bom, galera? Sim. Bora continuar com o vídeo. Então, irmão, bora continuar aqui. E bora para o acampamento. Ali. Sim, depois vamos pra escola. Ai, eu fui pro lugar errado. Ui, quase que eu bato aqui. Nossa, eu tenho bastante doce. E você, amiguinho? Também. Irmãozinho, que dizer, eu tô lendo toda hora. Né? Eu confundo você. Você é amigo de coração também, né? Ai, meu Deus, eu tô batendo em tudo com a bicicleta. Se os caras verem que eu bati no carro, eu quero ver. Eles vão me matar, isso que é. E, meu Deus, você bateu numa limusine e num cara ali, quando na verdade não é nosso pai. Ele é muito rico. Verdade. Ele tá vendendo essa limusine, eu lembro de quando ele... Ui, quase que eu caio do rio. Mocinho. Eu não sei onde é o acampamento, tô perdido. Ai, eu tô com muito sono. Eu tô perdido. Cadê? Eu tô indo aí. Ali. Pula aqui? Tá. Eu tô te pelando, eu tô te vendo. Aqui. Já sei onde é. Eu tô pulando aqui. Eu sei onde é. Eu pulo aqui, porque eu tinha me perdido um pouquinho. Tô aqui. Eu conheço muito essa cidade, só que eu tinha esquecido um pouco. Chegamos no acampamento. Que é isso? Vamos ver o que tem nessa loja? Sim. Eu tô indo aqui ver nessa loja. Nossa, já parou a vontade de eu ir pro acampamento e A minha também. Vamos, eu tô com vontade de ir no hospital. Eu tô com vontade de ir no hospital. Eu tô doente, pai. Doente também. Aí vamos chegar logo no hospital. Mas deixa eu ver o que é isso daqui primeiro. Ai, meu Deus. Não. Vamos. Eu tô tentando ir rápido. Vai. Eu tô doente, não, socorro, alguém me ajuda. Aí o Você tá hospital com fome? ali.
Eu não sei. Ai, deixa eu ver aqui. Ai, eu não tô com fome, tô com sede. Ai, hospital. Eu tô indo aí. Você tem que ir ao hospital? É, aí. Depois, correndo por muito tempo, finalmente Miguel chegou a ele. Eu tô muito Ai, doente. eu também tô. Ai, que doenteza. Eu tô me sentindo muito mal. Vai. Conversa com essa doutora aqui. Aí ela tá me curando. Ela me curou. Também ela tá me curando. Obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Agora eu tô com vontade de ir pra escola. E Eu você? tô com fome. Você tá com vontade de ir pra escola? Eu tô. Eu vou escolher lá, eu vou comer. Eu vou comer meu sanduíche. Ele é muito delicioso. Ai, eu gastei. E o nosso salário que a gente acabou de ganhar, que nosso pai sempre dá pra gente. Só assim, tá dentro do banco. Só a gente ir sacar lá de dentro. Vamos sacar agora não, porque eu já tenho muito dinheiro aqui no bolso agora. Já tenho. Irmãozinho. Sim, eu tenho. A escola fica bem ali. É verdade. Sim, de chegar. Porque todo lugar dessa cidade é bem perto de um outro. Essa, porque essa cidade é meio pequenininha, né? Vai. E aí, professor? Professor, que dia é hoje? Hoje é domingo. Por quê? É por causa que eu queria ver, por causa que hoje eu tinha que A beber matéria água. de hoje é matemática. Tá bom. Bora começar. Raiz quadrada. 1 hora depois. Nossa, já acabou a aula. Tchau, professor. Tchau. Bom dia. Tá. Irmão, agora é sua vez, por causa que eu já acabei minha aula e a gente tem um horário diferente. Vai lá. Então, irmão, já acabou a aula sua já? Nossa. Demorou bastante. Ah, então tá bom. A gente precisa dormir, né? A gente tá com muito soninho. É, já tá de noite. Vem, vamos lá pra nossa casa, irmão. Bora. Ai, meu Deus do céu, nossa. Ai, vou equipar. Vamos, equipar. Sim, eu vou equipar minha Tô te moto. esperando. Tá, eu vou ir de bicicleta. Vai com a sua também. Eu também. Tô indo. Vamos voltar pro nosso bairro. Tá bom. Nosso bairro é o Santiago, né? Sim, Santiago. Eu tô indo. Ai, tá Ai, pega. esse menino aí tá atrapalhando. Sim. Ah, então tá bom. Pronto. Eita, pega. Vamos aonde é Deu mesmo? Onde é? Gente, deu mais um erro de gravação por causa que esse cabeça oca aqui, olha, ele falou assim, tá gravando, velho, meu Deus do céu. Se eu tô fazendo a vozinha fina é porque tá gravando. Mas, gente, bora continuar a série aqui. Então, a gente precisa dormir, né? Já tá de dia, só que é depois da aula. Onde é sua casa mesmo? Onde é nossa casa? Aqui, ó. Vinha, amiguinho. Não, eu tô confundindo toda hora. É verdade. Você me chama de mim que eu te chamo de Lito, pode ser? Quê? Você me chama de Li, que eu te chamo de... Você me chama... Na verdade é o contrário, eu tô ficando doido, essa cabeça louca. Sim. Ai, achei. Pronto. Eu tô aqui. Você É me chama verdade. de mim que eu te chamo de Li, pode ser? Ah, não, melhor me chamar de irmão mesmo. É melhor. Chegamos, meu irmãozinho. Sim. Então, agora bora dormir mais uma vez? Olha, É no segundo andar aqui da nossa casa. Aqui, bola. abre a porta. Sim, eu tô com soninho. Eu tô vendo sua porta lá. Tô dormindo. Não, tô dormindo. Amanhã eu quero ir no parquinho, quero comer. Eu também quero ir no parquinho amanhã. Eu vou tomar um banho, depois eu vou comer, eu vou tomar café da manhã. Eu também tô com vontade de tomar banho, tô com vontade de comer, tô com vontade de Amanhã a gente beber. faz isso. Sim. No dia seguinte... Ai, acordei. Agora a gente vai ter que beber água e comer. Nossa, pior que não tem comida na nossa casa. Eu já lavei mais cedo, eu só tava dormindo agora mesmo. Então, meu banho. eu também tenho que tomar banho, velho. Ah, eu tenho que esperar você acabar.
Ai, cadê o banheiro? Meu Deus. Fica lá em cima, no segundo andar. Ai, verdade. Acabei de saber porque a gente se mudou há pouco tempo, né? A gente é novo na cidade. Aí eu não decorei muito onde é os lugares. Pronto, acabou de tomar banho? Tô indo tomar banho. Tá. A toalha tá aí, tá bom? Tá bom. Ai, tô tomando banho. Tô tomando banho. Agora... As rosquinhas. Ai, verdade, tem rosquinha pra hoje no café da manhã. Nosso papai foi trabalhar mais cedo, né? Nosso papai foi trabalhar mais cedo. Vem cá, aqui, eu vou te dar uma rosquinha. Sim. Tá muito boa, hein? Nossa, nosso pai, ele tá vendendo animal, né? Nosso pai, por isso que ele é rico, porque ele vende animal lendário. Um animal que é muito difícil de ter. Na verdade ele ganha. Esse aqui é um raro, eu acho. E esse aqui é um comum. E esse aqui também é um comum. Ele escreveu aqui nessa placa. Ele vai ter novos pets em breve. Sim, novos pets em breve, que é animais em português. Ah, também tô com fome de novo. Ai, agora eu tô com sede, só que não tem nada aqui em casa. Vamos ter que comprar, não vamos? Vamos lá no mercado. Ou vamos lá no... Você tá com fome? Peraí. Eu também tô com fome. Vou pegar uma rosquinha pra você. Tá, obrigada. Tô indo te entregar. Tá bom. Enquanto a gente se encontra lá no mercado, tá? A gente se encontra... Me espera. Ai, tá bom. E aí, a gente se encontra lá no mercado. Tchau. Tchau. Nossa, eu vou esperar meu irmão lá no mercado. Ele nem tá conseguindo me ouvir, né? Porque ele tá muito longe. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô indo no mercado. Porque no mercado tem bebida, tem comida que eu tô com vontade de comer, beber. E depois ir pro parquinho, porque eu também tô com vontade de ir pro parquinho. Aí vamos... Ai, eu já tô chegando lá, né? Ai. Então, gente, agora, irmão, a gente tá quase chegando no mercado, né? Você já tá aí dentro, porque acho que eu ralei o joelho bem ali, aí doeu um pouquinho, só que agora eu tô voltando. Tá bom. Eu vou comprar... O que eu posso comprar? Eu tô com fome e também tô com sede. Aqui no mercado tem alguma coisa pra beber? Tem. Eu vou comprar um totinho pra você, tá bom, irmão? Ai, comprar refrigerante não quero refrigerante. Eu quero um todinho. Tá bom, obrigado. Nada. Tá, deixa eu pegar meu Ai, todinho. Ai, meu Deus, tu tomou. Não, eu bebo água mesmo, eu gosto. Eu tô com sede. Comprar água, pronto. Tô com R$1 mesmo, né? Aquelas garrafas lá geladas, sem gás. Pronto. Tá muito gostosa ela. Nossa. Então, irmão, agora eu já bebi. Agora eu tô com vontade de comer alguma coisa. Ai, eu vou comprar uma... Você quer o quê? Deixa eu ver. Esse eu tô... Ai, deixa eu ver. Ai, meu Deus, tem muita coisa deliciosa. Nossa. Não. Eu vou comprar um hambúrguer, não. Hambúrguer, eu vou comprar um hambúrguer. Eu tô com fome. Eu comprei um hambúrguer. Tá muito bom. Eu não quero comprar maçã. Ah, meu Deus do céu. Tá muito bom mesmo, hein? Tá muito bom. Muito delicioso esse hambúrguer. Pronto, já comi. A gente precisa ir rápido pra casa. Não, mas primeiro a gente tem que ir no parquinho bem rapidinho, tá? Porque eu tô com muito entediado. Eu não quero ir no parquinho. Mas eu vou lá no mercado dormir, tá bom? Eu te espero lá, tá bom? Tá bom. Tá, irmão, tchau. Ai, eu também tô com vontade de dormir, mas primeiro eu vou no parquinho. Vixe, já tá noite. Meu pai, ele vai chegar daqui a pouquinho. Só que primeiro, né, eu vou vir aqui e vou ir no parquinho bem rapidinho. Antes que meu pai chegar. Agora meu irmão não tá mais ouvindo eu, porque eu tô muito longe dele, né? Então agora eu vou no parquinho bem rapidinho e vou ir pra casa. Porque se meu pai viu que eu não cheguei antes da noite, ele vai brigar muito comigo. Se eu não tiver chegado antes da noite. Nossa, é meio longinho, né? Nossa, aí vem aqui. Essa bicicleta que ele me deu foi muito legal. Tô chegando no parquinho. Acho que meu irmão também estava ansioso para ir pro parquinho, só que agora ele não tá mais. Tô no parquinho, nossa.
Ah, parou o tédio, eu não quero mais ir pro parquinho. Ah, não, vou sair também. Agora eu tô com sede. Aí, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa na minha mochilinha. Ah, eu tenho o todinho, ele tinha me dado. Eu pensei que ele nem tinha me dado aqui. O todinho bem gostosinho. Nossa, eu nunca vejo meu pai pro casquinho. Eu sempre chego antes dele pra dormir. Agora eu vou voltar na minha casa pra dormir. Qualquer coisa eu tenho um hambúrguer e uma rosquinha dentro da minha bolsa. Agora bora lá. Tô com a minha bicicletinha, agora eu vou voltar e eu vou achar meu irmãozinho dormindo. Vou falar um pouquinho com ele antes de eu dormir. Lá, vou dizer. Nossa, tá muito legal. Vai. Pronto, cheguei no meu bairro. Agora eu tô com muito soninho. Ai, nossa, eu tô com mais sede. Quando eu chegar lá, vou ver se ele tem alguma coisa pra me oferecer. De novo, me perdi dessa casa, mas vou procurar aqui. Nessa casa. Eu sempre me perco, né? Meu Deus, eu sou cabeça anca mesmo. Porque a gente é novo ainda aqui, né? Deixa eu ver aqui onde ele tá. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu vou ir a pé mesmo. Ah, ali. Ai, meu Deus. Ai, minha bicicleta. Aí eu tenho que equipar ela aqui. Pronto. Agora eu tô chegando. Cheguei. Pronto. Agora eu vou dormir. Nossa, meu pai tem um casarão bem bonito, hein? Agora eu vou vir aqui. Deixa eu ver aqui. Parabéns, filho. Você chegou muito tarde. Ah, não. Meu pai chegou, pai. Não. Isso não. Agora tu vai ficar de castigo. Sem bicicleta. Me dá a bicicleta agora. A minha bicicleta tá ali fora. Agora. Tá ali fora, pega. Eu vou tomar banho. Tô com vontade de tomar banho. Nossa, meu pai. Agora vai pra cama agora. Gente, eu vou tomar banho primeiro que eu tô com vontade de tomar banho. Ai, vou dormir. Nossa, meu pai me deu uma bronca quando eu entrar na porta do quarto do meu irmão e ele saber que eu quero só ver a reação dele. Irmão! Aqui, deixa eu dormir. O que você quer? O meu pai me deixou um mês de castigo sem bicicleta e sem sair pra lugar nenhum. Eu te avisei que... Mas você também chegou depois da noite. Você viu que você chegou? Não, mas ele não tinha chegado nesse tempo. Eu te avisei. Eu falei que você não podia. Eu nem tava com vontade mesmo. Que tanto. Vamos dormir, que amanhã você tem que ir pra escola. Tchau, vou dormir. Dia seguinte... Agora eu te avisei, o pai brigou com você. Vai lá. Eu vou tomar um banho, aí depois eu vou lá. Sai daqui, né? Você vai me ver tomando banho? É verdade. Ah, então vou esperar bem aqui. Esperar bem aqui no cantinho do quarto. Vou descer lá. Meu pai já foi, já. Nossa. Meu Deus. Eu vou comprar uma roupa. Eu peguei uma rosquinha aqui. Eu tô chorando até hoje. Eu vou ter que ficar hoje em casa? Você vai ter que ficar hoje em casa. Meu pai ele falou de castigo também, né? Já sei. Eu vou sair escondido. Irmão, eu acho que eu vou sair escondido. Você tá louco? Não, faz isso não. O pai vai pegar. Fê, mas eu não sei o que eu faço aqui em casa. Você fica aqui obedecendo. Fê, mas por quê? Eu não queria que fosse assim. Você fez lá de onde eu te avisei pra não ficar abusando. Não sei não. Será que eu arrumo uma pegadinha pra ele? Não, eu não quero não. Ele vai dar um tapa em você. Fê, não. Eu tô construindo coisinha aqui. Mas o que será que eu faço? Sei lá, se filha. Mas Tá. eu não vou fazer nada. Tá. Eu já sei como que pode ser uma pegadinha pra Eu ele. já falei que você não fazer essa pegadinha. Eu já sei. Não é que meu trabalho, ele trabalha, meu pai trabalha lá no negócio lá de limpar a piscina. Então, quando ele estiver limpando a piscina, quando ele tiver, eu recebi o meu salário. Quando ele estiver limpando a piscina, eu posso empurrar ele pra piscina. Será que é uma boa ideia, velho? Eu não sei.
Eu acho que sim. Acho que aí depois disso ele vai deixar eu se mexer no tele. Eu acho que ele sim vai deixar eu sair. Porque senão eu vou armar mais de uma pegadinha com ele. Até ele deixar eu me sair. Porque eu gosto muito de sair, ó. Eu tô preso nesse negócio. Bora armar. Olha que meu pai, ele sempre limpa a piscina 11h30 da manhã. E agora já é 11h10. Então daqui 20 minutinhos ele vai limpar. Porque ele também fica indo na casa dos outros pra ver se os outros quer pet, né? Que é animal. Então, ai, Tapega, cadê você? Eu não sei. Eu tô arrumando minha casa aqui pro papai chegar e falar que eu arrumei. Tá bom. Então, enquanto isso, eu vou ir lá amarrar a pegadinha, tá? Ai, meu irmão não tá me ouvindo eu. E agora eu vou amarrar a pegadinha com meu pai. Não sei se é uma boa ideia. Eu vou ficar fazendo pegadinha com ele até ele deixar eu sair. Porque isso é justo. E é muito justo porque eu gosto de sair. Só porque eu cheguei um pouquinho. Acho que uns 20 minutinhos atrasado ele vai deixar eu um mês. 20 sem minutos sair. depois. Nossa, eu tô bem escondidinho aqui. Agora. Ai, eu tenho que ir bem escondidinho e empurrar meu paizinho. Ai, quase que ele me viu. Ai, nossa, eu vou esconder atrás dessas pedras. Ai, pai. Ai, quem é que me empurrou? Agora, me esconde. Quem é que me empurrou? Ai. Querendo saber quem é que me empurrou. Não. Eu vou continuar limpando. Ai, não foi você, menina. Não fui eu. Por favor, não me culpa. Não fui eu, sério. Sei. Eu tô de olho em você, hein? Ai, já sei, agora eu vou empurrar ele de novo. Que legal. Aqui é que fica me empurrando. Agora eu te vi, tá? Choro aqui. Ai, fica me atrapalhando esse negócio. Agora eu vou ir só mais uma vezinha. Agora, aí eu vou empurrar ele mais uma vez. Aí ele vai pensar que é a menina. Piu! Ai, eu vou matar quem vai me empurrar. Ai, essas gurias que me esconde depois. Quer saber? Eu não vou mais trabalhar nesse trabalho, não. Eu fico Eu tenho que ir pra minha casa, eu vou de bicicleta, eu vou dar a volta. Meu pai não pode me ver, eu tenho que dar a volta. Ferrou tudo, ferrou o meu plano. Meu irmãozinho tá lá dentro. Ai, vai, meu Deus do céu, eu vou a pé mesmo. Quer saber? Eu vou lá pedir um emprego na pizzaria. Vamos ver pelo menos uma chance. Ai, a pizzaria tá bem ali, velho. Ele vai me ver. Já sei. Eu tenho que chegar ele. Ai, nossa, esse pula-pula ele é mega alto. Agora eu já posso me esconder aqui atrás dessa xícara aqui. Eu vou ver as crianças no parquinho. Não. Filho? Não, O que você tá fazendo aqui? Mais um erro de gravação, gente. Não passei, vai. Tá. Ai, à noite ele não pode me ver, Ele não me viu. Agora que ele tá indo pra pizzaria. Aí eu vou entrar no meu bairro rapidinho, se ele me ver. Aí entrei. Agora eu tenho que colocar no YouTube, no canal que eu gosto. Irmão, onde você foi? Foi muito tarde. Ai, meu Deus. Sabe que eu fui fazer a pegadinha 3 vezes com ele. Ele desistiu de trabalhar no lugar. Tinha uma menina atrás dele e ele pensou que era ela. Agora ele tá trabalhando na pizzaria. Ai, Agora... eu vou contar tudo pro pai. Ai, se você contar, você vai ver. Eu vou contar naquele dia que você fez bosta na grama. Ai, meu Deus. Eu conto se você fez isso, tá? Mas você me desafiou por R$100. Eu ganhei R$100. Você ganhou, mas eu vou falar que não foi o cachorro que fez cocô.